No programa de hoje, vamos conversar com o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Ele é do partido PCdoB e conosco vai falar sobre política nacional, local e também sobre sua atividade no governo do estado. Seja bem-vindo, governador, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson Carvalho. É um prazer estar aqui com você, com sua audiência no Espaço Cidadão. Eu fico à disposição para o nosso diálogo, a nossa conversa. Prazer tê-lo conosco, governador. E eu inicio pedindo que você compartilhe conosco a visão que você tem do atual quadro político nacional. Algumas movimentações têm acontecido com vistas às eleições já de 2022, sobretudo para a presidência da República, e eu gostaria que você compartilhasse a sua visão conosco. Nós tivemos um principal fenômeno que caracteriza esse momento, a formação de uma ampla frente no Brasil. Essa frente, ao meu modo de ver, ela é uma frente política não orgânica, mas na medida que o governo federal, com suas características anticivilizatórias, com essa sua pauta de retrocessos no campo dos valores já conquistados no Brasil, do ponto de vista até do Estado Democrático de Direito, que sofreu alguns revés na atitude do governo, na tentativa de capturar instituições do Estado Democrático de Direito, com interferências que são violadoras da ordem democrática, da ordem legal. Alguns setores que, inclusive, no passado apoiaram provavelmente a própria eleição do Bolsonaro, se deram conta daquela máxima, que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. E um regime autoritário de restrições que estava e que se desenvolvia naquele momento com muita virulência, estava não apenas para tirar de alguns direitos, mas para tirar de todos o direito maior, que era do funcionamento de uma democracia construída dentro dos princípios da nossa Constituição de 88, dos nossos constituintes de 88, a Constituição promulgada em 88, que traz exatamente capítulos sobre valores e cláusulas pétreas do Estado brasileiro, da representatividade, do funcionamento autônomo dos poderes, da soberania popular. Você veja que a última pauta desse retrocesso feito pelo governo é desmobilizar toda a construção do sistema eleitoral, talvez o mais moderno no mundo, para substituir por um modelo anacrônico que favoreceria aquele passado de grandes interferências nas apurações dos votos. E por isso que o Brasil pautou-se pela tecnologia para exatamente dar mais transparência e mais legitimidade ao processo político. E mais rapidez, né? Você vê mais que rapidez, mais você tem um resultado, você tem um resultado das eleições em poucas horas, no mesmo dia, enquanto fantástica. Outros países, às vezes, passam 2, 3, 4 dias contando o voto, né? Vejamos a apuração da eleição americana nos Estados Unidos, né? Só para ter uma referência da nação talvez a mais próspera ainda no mundo. Então, isso tudo foi criando o que a gente chamou de resistência democrática. Independente da origem partidária, das convicções filosóficas, religiosas, políticas e do campo ideológico, todos esses setores formaram a grande frente política para dizer basta. Basta porque nós somos uma nação com cláusulas pétreas, com valores consolidados e, portanto, não vamos permitir que haja, digamos, a destruição dessas bases do Estado Nacional Democrático. Então, esse é o grande fato que levou, inclusive, à constituição da CPI. Essa CPI no Senado é uma expressão clara da frente ampla. Como as manifestações como você falou, não orgânica, né? Porque não orgânica. Na prática há muitas divergências entre os vários partidos e personalidades que integram essa frente, mas do ponto de vista de se posicionar a favor da democracia, todos esses partidos acabam se integrando. Basta pegar o ciclo agora. Nós tivemos encontros expressando isso com Sarney, com Fernando Henrique Cardoso. Então, o próprio Lula, que voltou à cena política com grande protagonismo, quando ficou esclarecido no Supremo Tribunal Federal que o Moro era um juiz que atuou com parcialidade, que seja
o que ensejava nulidades importantes no processo e, portanto, o fortalecimento daquilo que já tinha sido objeto do pensamento de uma minoria que cresceu, de que a persecução penal a Lula era mais do que uma persecução penal, era uma contaminação da persecução penal com uma persecução política. Isso ficou declarado pelo Supremo, que deu a Lula todo esse recall político e esse fortalecimento que leva às lideranças da pesquisa. E na CPI, que é essa outra frente ampla, está sendo documentado toda essa última tragédia sanitária que tomou conta do mundo, mas que no Brasil adquiriu uma particularidade e de uma forma inédita. É que o esforço do governo central não foi de combater a pandemia, mas foi exatamente subestimar essa pandemia, substituir um protocolo sanitário e científico por um negacionismo, por uma visão mística, religiosa, por uma visão que há indícios, inclusive, de culpabilidade do ponto de vista do número de óbitos. Passamos dos mais de 530 mil mortos no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte caminhando para 7 mil. Essa tragédia de número de mortes, num país que tem a experiência vacinal e também mais avançada do mundo, vai colocando, assentando no Senado, ainda que não como depoente, ainda que não como investigado, o presidente da República, mas tudo que cerca o governo central no tocante à forma como lidou com a pandemia está sendo documentado de uma forma antológica, de uma forma importante para a história do Brasil, de como o governo central não enfrentou a pandemia dentro dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, inclusive da expertise que o nosso SUS tem, que é uma rede de capilaridade que conseguiria salvar mais gente que em qualquer outro lugar do mundo, exatamente porque temos um sistema com muitas deficiências. E sem ouvir a ciência, inclusive, né? Não, Prescrevendo medicamentos não comprovados. Não ouvindo, negando, e veja bem, na medida que botou pessoas sem nenhuma competência para lidar com a pasta, aqueles problemas que a militares, inclusive da ativa, né? Um desgaste terrível para as Forças Armadas. E militares que diziam ter, do ponto de vista curricular, conhecimentos estratégicos, conhecimentos de logística. E são pessoas absolutamente ineptas, inaptas para o exercício do cargo, como a CPI está documentando. Além de não comprar as vacinas certas, ainda essa atrapalhada ou até algum dolo culpa em tratativas com vacinas com empresas de duvidosa capacidade gerencial. Atrasando muito a vacinação, inclusive pelo que está se colocando nos depoimentos, né? Essas pessoas cercando o próprio governo, né? Esquemas com o próprio líder do governo, com conhecimento do presidente da República, pedindo inclusive propina de $1 por vacina, como no caso da Covaxin, né? Além do que se está descobrindo em relação à AstraZeneca Oxford. Ou seja, em resumo, quer dizer, o governo inapto para lidar com a pandemia, porque na medida que ele não constitui uma equipe de eficiência, mas de deficiências, responde por isso. Um governo também que mostra toda uma irresponsabilidade nos protocolos sanitários, quer dizer, ele instigou a população a não usar máscara, a não fazer isolamento social, tripudiou da vacina logo no início, depois continuou tripudiando, e até ontem uma das cronistas de uma dessas redes de televisão dizia que colheu de uma última reunião de patentes militares presentes, de que antes dele ser internado, ele voltou numa reunião a tripudiar da vacina, a fazer piadas com relação à vacina e a mostrar a sua descrença da sua própria limitação também intelectual sobre o efeito das vacinas no combate ao Covid. Isso é uma coisa recente, dita ontem. Eu já não sei se é limitação intelectual simplesmente ou se seria já caso de psicopatia, né? Vale um bom Provavelmente estudo. nós vamos, quando a história for novamente recontada nesse processo todo, não temos dúvida de características sociopatas muito importantes nesse contexto todo. Daí que essa documentação que está sendo feita no Senado é muito importante, e tudo que hoje é gravado, como eu estou aqui com você, isso fica de forma perene. Então, tem muitas gravações e declarações da mais alta autoridade do país,
tem presença dele em reuniões mais isoladas, gravadas, tem em ambientes absolutamente de aglomeração, tem declarações de toda sorte, inclusive palavras chulas recentemente ditas por ele, ao se dirigir a um poder legislativo, no caso o Senado, que tem sua autoridade. Você pode ter as discordâncias políticas, mas você nunca pode rebaixar o nível das relações institucionais. Então, a linguagem chula com a qual se referiu a uma diligência do Senado, a linguagem chula ao qual se dirigiu ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não temos parâmetro no mundo em que, nas relações dos poderes, o Brasil, isso que o Brasil tem produzido através do chefe do Executivo, não tem parâmetro no mundo sobre o desrespeito às instituições, a sua indiferença. E isso explica também toda a sua falta de empatia para um povo enlutado em mais de 530 mil vidas. Vice-governador Antenor Roberto, você integra o partido PCdoB. E eu gostaria de saber qual é o projeto político hoje do PCdoB no plano nacional. O PCdoB tinha em seus quadros a presença, até recentemente, do governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, que deixou o PCdoB e integrou os quadros do PSB. Ele que sempre tem sido cogitado como um possível candidato à presidência da República. E eu pergunto como é que fica, depois dessa alteração, o projeto político do PCdoB. Deixou os quadros, inclusive, também o Marcelo Freixo, um deputado federal bastante combativo, lá do estado do Rio de Janeiro, para integrar também os quadros do PSB. No caso, o Marcelo do PSOL, né, que você está falando, né? Perdão, Marcelo Freixo do PSOL, mas que também foi para o mesmo partido. Não, sem dúvida nenhuma. O PSB. É muito importante essa sua pauta pelo seguinte, porque como eu falei da frente ampla, essa frente ampla em defesa da democracia do Estado Democrático de Direito não orgânica, não quer dizer que necessariamente ela vai se replicar enquanto uma frente eleitoral. A frente eleitoral pode apresentar, mesmo nesse ambiente de frente ampla da resistência democrática, 2 ou 3 candidaturas, por exemplo. Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas fazem uma confusão entre essa resistência democrática e achar que isso caminha naturalmente para uma única candidatura. Não é assim. A candidatura da presidência da República, é outro traço dessa conjuntura, ela vai se apresentando ainda numa bipolaridade, o presidente Lula liderando esse bloco mais da esquerda, com os progressistas tentando atrair um pedaço do centro, e a polarização com o presidente Bolsonaro, representando todo esse retrocesso, toda essa negação, inclusive, do Estado como uma estrutura laica, com a introdução do elemento religioso dentro do Estado, dentre outras deformações. E aí há uma busca hoje, em razão do Centrão, dar apoio e sustentação ao governo Bolsonaro, de uma candidatura mais centrista. Então, fica aí um esforço, o próprio Ciro tenta fazer um movimento para se credenciar. Então, nós temos que entender que há uma bipolaridade, mas ainda há um esforço de tentar descolar um pedaço dessa bipolaridade para fazer uma candidatura mais centrista. Seria, digamos, outro quadro da conjuntura. E nisso tudo, permeado por uma reforma política eleitoral, mais uma vez buscando restringir a presença dos partidos políticos. E a saída do Flávio Dino tem um diálogo direto com essa situação, que é o desafio do PCdoB e de outros partidos a atingir a cláusula de desempenho na próxima eleição, que é uma cláusula que aumenta ainda mais a exigência eleitoral de número percentual de votos, para mais de 2%, se eu não me engano, e mais também a representação no número mínimo de estados e deputados federais eleitos. Então, isso é um desafio para o PCdoB. E o Flávio Dino, ele tem uma situação muito concreta, que é, nesse espaço em que Lula volta polarizando todo o nosso campo, é muito difícil, nesse mesmo campo, surgisse uma outra candidatura à presidência da República. O que deslocou o Flávio Dino para a candidatura de Senado no Maranhão, em que a base dele se dividiu em pelo menos 2 candidaturas. Então, a premência talvez a questão do fundo eleitoral, fundo partidário, que é muito importante na eleição, inclusive majoritária, que é do Senado, fez ele precipitar a saída dele em grande prejuízo para nós. Porque o que nós tínhamos dialogado com ele, e ele tinha suas razões em pleitear, ele queria exatamente que houvesse um alargamento do partido em novas fusões.
E nós mostramos que um partido centenário como o nosso, que vai ser centenário no próximo ano, nós temos que fazer o movimento com muita unidade política, como é próprio nosso. Então, nós ainda temos essa batalha que estamos enfrentando aí, você como jornalista com muita capacidade no acompanhamento da pauta política, sabe que é o problema, o desafio da gente ainda tentar fazer a federação de partidos. Então, o nosso entendimento com o Flávio é que, pelo menos até a federação, ele ainda ficaria conosco, porque se a federação sair, estaria resolvido, porque essa federação nós iríamos resolver ou com o PT ou com o PSB, por exemplo. Não teríamos aí muitas alternativas, talvez, ou o PSOL. Não. Teríamos aí 3 partidos para tentar formar. A federação, diferente da coligação, como você sabe, ela cria uma fidelização durante toda a legislatura, o que é uma estrutura bem madura, bem interessante de ser vivenciada ainda no Brasil. Para evitar agora, o pula-pula das pessoas que se elegem por um partido, no outro dia já conhecem outro. Exatamente. Daria mais estabilidade, né? E aí agora entrou em pauta também a questão do distritão, uma transição para o distrital misto. Então, é outro elemento, quer dizer, você vai transformar parte das eleições de deputado em eleições majoritárias também na prática. E muita gente não acompanha isso, não entende. É bacana, bacana como? Na hora que você concentra o distrito, você concentra poder econômico, as candidaturas mais conhecidas, as renovações de mandatos ficam mais facilitadas e a renovação fica mais difícil. Então, muita gente não entende que na hora que você transforma uma eleição proporcional, que é assim que os setores minoritários conseguem representação parlamentar, como nós conseguimos aqui em Natal, com a eleição de Júlia Arruda. E que é importante, né? No parlamento você ter a representação tanto das maiorias como das minorias. Né? No mundo é um lugar onde assim. todos devem se encontrar para discutir, né? Cada um à luz do seu pensamento, da sua ideia, do seu segmento partidário. A experiência no mundo dos Estados democráticos de direito são assim, são sistemas representativos que garantem a representação das minorias. Né? Então, esses são os grandes traçados que nós temos nesse cenário político e que, de fato, a saída do Flávio Dino foi um duro golpe para nós, porque era a maior liderança, aquela que... Nós tivemos 2 grandes lideranças que o partido sempre investiu nesse processo mais recente da República. Desde a transição, que foi Aldo Rebelo, certo? E depois do ciclo de Lula... Aldo Rebelo que deixou, inclusive, tem tido uma postura bastante crítica, até mesmo em relação à própria esquerda como um todo. O que aconteceu com o Aldo? Quer dizer, todo o investimento que nós fizemos em Aldo, ele foi o nosso ministro do governo Lula e Dilma, né? E o que aconteceu com o Aldo depois saiu do PCdoB? Quer dizer, as pessoas saiu do PCdoB para brilhar onde? Hoje ficou uma figura sem assento, enquanto ele era um líder no nosso partido, era sempre o nosso quadro de liderança, de representação, de encontro com as lideranças dos partidos. Aldo, um homem tão erudito, eu considero um dos políticos mais eruditos do Brasil. E foi uma pena, ele saiu do partido, e a última notícia que eu tive, ele por Solidariedade, não sei nem se permanece no Solidariedade, entrou no PSB num dia, saiu no outro. Quer dizer, então, às vezes, as pessoas, quando saem do partido, elas precisam ter um projeto muito claro, porque ele saiu... Hoje ele se encontra literalmente perdido. Inclusive, entrevista que fiz recentemente com ele, não sabe exatamente para que partido, em que partido vai realmente se firmar e qual, de fato, será seu projeto político e de que lado estará nas próximas eleições, tendo em vista esses possíveis candidatos que devem disputar a presidência da República. Então, está meio que, literalmente, não sabe para onde vai. Então, no caso do nosso querido Flávio Dino, nosso amigo, a gente tem também esse cuidado, porque quando ele sai do partido e fica no nosso campo, a gente perde menos. Agora, imagina quando fica desorientado politicamente, como é o caso de Aldo, todo esse investimento que foi feito, ele podia estar cumprindo um papel importantíssimo, até porque ele levantava questões muito importantes e interessantes. Por exemplo, uma das coisas que Aldo sempre pautou e que é verdade, mas era preciso ter paciência para enfrentar a correlação de força, era a nossa candidatura à presidência, que acabava de acontecer em seguida, porque a Manuela terminou sendo a vice do Haddad. Quando ele nos deixou, Manuela se tornou a vice do Haddad. E o próprio Flávio Dino, com um pouco mais de paciência com essa retomada agora, porque na forma que nós estamos retomando um pouco o nosso espaço, ainda está longe do que nós precisamos, evidentemente que com Lula você ganha uma velocidade muito grande, em razão de que Lula tem, até entre os eleitores de Bolsonaro, uma transição eleitoral. Tem gente que votou no Bolsonaro, que Lula sendo candidato, volta para votar no Lula. Quer dizer, é aquele eleitor do pragmatismo mais imediato da sobrevivência, mais de curto prazo mesmo, que está ali, não tem um emprego, não tem muitas vezes todas as refeições garantidas, são pessoas muito vulneráveis. Então,
Isso você ganha uma velocidade grande. Então, por isso que a gente não pode achar que Lula vai ser candidato assim de carreira e que não vão tentar várias interrupções. Já se tenta para discutir semipresidencialismo, uma série de coisas. São tentativas de tentar frear essa ascendência. Então, é preciso a gente considerar tudo isso, ter paciência, porque o que o Aldo sempre colocou e que levou, em parte, também ao Bolsonaro ter tanta velocidade sobre o nosso campo, é que a pauta da diversidade, que é importantíssima, ela não pode eclipsar a pauta da construção das bases do Estado Nacional, do desenvolvimentismo e da concepção da soberania nacional. Ou seja, as pautas mais conhecidas como pauta ou chamadas de pautas identitárias não podem ser superiores, por exemplo, às pautas que traçam os projetos do que se pensa como nação, né? Exatamente. Muitas vezes, digamos, essas pautas elas assumem uma segmentação e se isolam da concepção geral do desenvolvimento, achando que vão resolver neste campo. E, nesse aspecto, o PCdoB tinha muita convergência com o Aldo e a gente defende que paremos de criar uma falsa dicotomia. No Brasil é intransponível, por exemplo, o problema racial, porque a questão racial é estruturante. Portanto, sem um novo Estado Nacional, sem uma nova concepção de desenvolvimento, não tem como romper um racismo que é estrutural, não é apenas identitário, não é uma pauta identitária e de diversidade, é estruturante como uma questão de gênero. Se você não mudar as bases do Estado Nacional, não vai ter, você vai ficar sempre com o problema de só conseguir pela cota, por alguns programas de estímulo à inclusão. Essa inclusão, você só rompe o problema estruturante dela se você romper com as questões que estão na base do Estado Nacional que faz essa divergência. Ou seja, porque é uma sociedade mais longeva e escravocrata que foi o Brasil, ela tem marcas indeléveis na sua formação. Então, é muito importante a gente enfrentar isso. E isso volta com força agora nessa pauta da sucessão presidencial, porque enquanto a gente estava nessa polêmica no nosso campo, o Brasil foi arrastado para a idade medieval. O Brasil foi arrastado para a idade medieval. Um retrocesso terrível, né? Agora, vice-governador Antônio Roberto, PCdoB do Rio Grande do Norte, vamos falar um pouquinho sobre o plano local, né? Qual a avaliação que você faz atualmente dessa conjuntura política local, onde você é vice-governador pelo PCdoB, a governadora Fátima é do Partido dos Trabalhadores, e vem aí um projeto natural de reeleição com outros nomes que poderão disputar. Será naturalmente renovada essa aliança do PT com o PCdoB? O PCdoB permanecerá na vice-governadoria? Poderá haver mudanças para agregar novos grupos? Qual é o pensamento que você tem a respeito? A governadora Fátima Bezerra, como liderança política e candidata à reeleição, ela está muito bem posicionada. O eleitor ele tem um raciocínio ainda no Brasil, e aqui no Rio Grande do Norte é diferente, ele faz sempre a comparação. E no nosso caso, isso é um facilitador e uma coisa que favorece a governadora Fátima Bezerra. Porque quando você parte do que nós recebemos o governo e que nós decretamos a calamidade financeira em razão da situação financeira, orçamentária e fiscal, e sob escombros administrativos, e atravessados por uma pandemia que tomou conta do mundo, do Brasil, do Nordeste e do Rio Grande do Norte não foi diferente, você vai entender o grande desempenho que o governo está tendo. Como assim? Ora, se você considerar que todos os governadores aqui do Nordeste enfrentaram essa pandemia, tendo eles organizado o seu Estado, porque foram reeleitos na sua quase totalidade, então Fátima pega o Estado destroçado diferente deles. Quer dizer, então a rede, por exemplo, hospitalar, em que os governadores aqui vizinhos do Nordeste enfrentaram a pandemia, a rede de assistência, foi uma rede montada por eles próprios. Então, eles foram ampliar a partir do que eles tinham construído já e, portanto, tinham um controle dessa rede. No nosso caso, não existia rede. O Rio Grande do Norte tinha, quando nós chegamos, tinha eram 400 leitos de UTI, parte desses leitos, muitas vezes, judicializados, porque na ausência de leitos de UTI, a justiça determinava que você pagasse na rede privada. Então, nós dobramos. Nós hoje já temos mais de 800 leitos e já estamos discutindo, olhando a não existência do APC. Mas, vice-governador, antes de entrarmos nas ações de governo, inclusive na sua participação
na construção desse governo, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre esse aspecto político, né? Mas é isso que eu vou falar. Eu Sim. usei esse exemplo da saúde para mostrar exatamente o aspecto político. Então, na comparação que o eleitor vai fazer, a governadora hoje ela está muito fortalecida politicamente. Por quê? Porque ela reorganizou o Estado, fez essa pauta do servidor acontecer enquanto calendário. Então, ela mostrou, veja bem, o que é o grande elemento surpresa que faz com que hoje nós estamos no dia 15 de julho, a oposição até hoje, pode ser que daqui a algumas horas a oposição anuncie que tem uma candidatura ao governo do Estado. Senado, eles já fizeram vários balões de ensaio. Até hoje, essa hora aqui, às 9h30 da manhã, do dia 15, a oposição não anunciou que tem um candidato de oposição ao governo do Estado, o que é sintomático do fortalecimento da liderança da governadora Fátima Bezerra nesses mais de 2 anos de governo. Porque esse fortalecimento ele se apresenta na ausência de uma candidatura competitiva. Eu estou falando de uma que nenhuma foi apresentada agora, para você depois analisar a competitividade dessa candidatura, certo? É o segundo elemento. Então, apesar de não ter uma base no parlamento muito sólida, nós temos sempre uma maioria ali bem no limite, no parlamento, aqui na Assembleia Legislativa, nós conseguimos aprovar, com a liderança dela, com os movimentos sociais, pautando os mais importantes projetos. Ontem mesmo, fizemos o redesenho dessa questão da KM, salvando um pouquinho para o povo do Rio Grande do Norte do draconiano modelo que o governo federal traçou, que era de privatizar, jogando na parede os municípios que não têm autossuficiência e sustentabilidade. Então, o desenho das micro-regiões que nós fizemos para não cair no modelo federal foi para tentar dar os anéis para salvar os dedos, objetivamente. Com isso, a gente vai poder ter certo controle para que as cidades mais viáveis economicamente na captação e na distribuição de água possam compensar os municípios que não têm essa sustentabilidade. Então, a governadora começa a receber hoje, muita na sua pauta, nas suas audiências, você tem acompanhado com o seu olhar muito perspicaz, a visita de muitos prefeitos, de muitas bancadas de vereador acompanhando esses prefeitos, ou seja, procurando a parceria política administrativa. A administrativa a gente já tem feito, porque uma característica do nosso governo, de diálogo e transparência, é que, independente da origem partidária dos governos, todos têm tido um bom relacionamento, têm tido a prestação de serviços. Essa área de segurança pública nossa, que é uma das mais eficientes, a gente tem tido realmente um acolhimento de todos os municípios, e eles reconhecem na liderança de Araújo esse papel na segurança pública. Durante o tratamento do Covid também não houve qualquer tipo de discriminação, porque não poderia ser pela trajetória e de fato. Que papel caberá ao PCdoB nessa articulação e se permanecerá, inclusive, na mesma posição onde se encontra ou se deve abrir para que possíveis novas forças integrem essa aliança política? Veja bem, qual vai ser o tamanho da nossa coligação? Não está claro ainda, mas é do nosso perfil. Nós abrimos diálogos tanto com o MDB, como já foram sinalizados, nós abrimos diálogo, eu mesmo fui ao encontro de Carlos Eduardo conversar sobre esse papel novo que ele pretende se apresentar como candidato, já à medida que ele falava tanto na candidatura de governo como de Senado, qual era o nível de alinhamento que ele queria com o atual prefeito Álvaro Dias. Fomos procurar fazer esse tipo de investigação e foi muito bom. E essas conversas, pelo menos no tocante ao PDT, foram boas, porque mesmo tendo a candidatura a presidente da República, que insiste ainda e que ninguém sabe se vai ter espaço para desenvolver, Carlos tem muito claro na conversa desse papel e dessa liderança do Lula no plano nacional, e que também ele não pretende repetir o que aconteceu na eleição passada, em que ele foi o antagonista apenas do ponto de vista local à candidatura de Fátima, trazendo para ele uma mácula de grandes retrocessos, de grande retrocesso ao apoiar a candidatura de Bolsonaro. Mas isso ficou no passado. Mas aí eu gostaria de entender, por exemplo, as portas dessa coligação política estariam abertas para integrar, né, as oligarquias familiares a esse governo atual. Eu faço a pergunta porque um dos fortes discursos e posicionamentos na eleição passada era justamente que foi, digamos assim, algo muito precioso, que ajudou a dar a vitória
da governadora Fátima Bezerra foi não existir essa presença de Alves e Maia dentro da chapa, né? E você tem, inclusive, alvos divididos de todas as formas. Às vezes, cada um sai candidato numa chapa para ver do que é que dá, né? Você tem hoje algumas, pelo que a gente acompanha na imprensa, alguns ensaios do próprio Garibaldi Alves Filho, junto com seu filho, certamente, o deputado Walter Alves, e, por outro lado, também o primo dele, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Então, como é que fica no meio dessas composições? Vocês vão receber todo esse grupo? Há espaço para isso? Ou vão manter a mesma linha de antes? Não, o núcleo PCdoB, PT, no caso, PT, Partido Maior, esse é de onde vai se desenvolver a questão da aliança. Até o PROS, que já tem hoje a senadora Zenaide. Mas, veja bem, as conversas hoje estão dentro ainda desse aspecto que eu falo da frente de resistência maior. Quer dizer, esse diálogo que nós abrimos com o Carlos Eduardo foi para trazer ele para esse discurso da resistência democrática. Necessariamente, como também o PT conversou com o MDB, necessariamente isso não vai resultar na coligação. Agora, o que essas conversas ajudam é que, na medida que esses outros partidos conservadores poderão se reaglutinar todos contra Fátima, você precisa se preparar para tirar alguma musculatura deles, porque a eleição não é só de governador. A eleição do governador ainda tem 2 turnos, mas você tem a eleição em primeiro turno, tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados, o que envolve a questão de listas. E essas listas, tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara Federal, elas não são. O primeiro problema foi colocado para partido como o PCdoB. Mas os grandes partidos que estão resolvidos nacionalmente podem enfrentar, em alguns estados, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, problemas de lista. Vou dar aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, só um partido demonstrou ter condição de eleger em lista, que foi o PT na eleição passada. Elegeu 2 deputados. A despeito da judicialização em cima da de Mineiro, mas ficou claro, do ponto de vista de contagem de votos, que o partido que fez em lista 2 deputados foi o PT. Fora isso, os atuais deputados federais, todos eles estão com o mesmo problema. Como vão renovar seus mandatos em lista de partido? Terão que haver migrações. Então, esse momento agora, porque o PT, a gente conversa com o MDB, o PCdoB com o PDT, o nosso movimento é o movimento da resistência democrática, pelo menos no que diz respeito ao PCdoB. O quanto isso vai resultar em coligação é muito cedo, porque talvez vai ficar mais claro como isso vai se comportar apresentada a candidatura ou as candidaturas de oposição, para você saber o traço, isso vai aglutinar, e também o movimento de, quando abrir as janelas, de migração de partido que cada deputado desse vai lutar para salvar o seu mandato. Só quem não vai fazer movimento, provavelmente diferenciado, vai ser aqui no campo nosso, porque o PT elegeu 2 e vai tentar, a partir desses 2, ampliar sua lista. Mas os outros todos vão ter que resolver sua vida partidária. Então, a gente não precisa ficar, nesse momento... É claro que na hora que alguém do PT se encontra com alguém do PMDB ou eu me encontro com o Carlos Eduardo, isso é natural a repercussão, mas não existe essa história de uma reconciliação com as oligarquias, porque, a rigor, o cenário que nós tivemos mais recente antecede a isso, que foi o destroço da democracia no Brasil, o perigo iminente da gente, inclusive, ter as eleições interrompidas, e agora estamos com o perigo dessas eleições sofrerem ataques pós-resultado eleitoral. O que nós estamos precisando ainda é consolidar nessa questão do voto eletrônico e de pronunciamentos mais firmes, que já começaram a acontecer, é de que nem Bolsonaro, nem esse movimento miliciano que se criou em torno da política no Brasil, será capaz de destruir as bases do sistema eleitoral brasileiro. Se isso ficar claro e consolidado, quer dizer, essa anarquia pós-eleitoral, como o Trump fez lá nos Estados Unidos, se desde já ficar claro, e eu tenho muita expectativa, porque quem vai presidir o TSE é um ministro de muita envergadura, que é o ministro Alexandre de Moraes, já mostrou que tem muito conhecimento em todas essas tipificações penais que cercam, muitas vezes, o processo eleitoral. Então, nós aí teremos consolidado, digamos, e com a reforma política que está em curso, essa mini-reforma, nós teremos as regras consolidadas para a gente saber em que ambiente a governadora vai para a sua reeleição. O que eu faço e digo, e não poderia ser diferente, é que eu continuo no exercício da condição de vice-governador, desde que fui convidado para ocupar essa função. Exatamente de uma forma, o vice-governador tem que ser uma figura discreta, mas a gente criou, na instituição da vice-governadoria, um proativismo no sentido positivo a serviço do gabinete da governadora.
Quer dizer, então, ela nos coloca as missões que nós devemos cumprir para auxiliar. A mais sistêmica que ela pediu foi coordenar a política de segurança pública, que nós fizemos isso no ano passado, e esse ano estamos fazendo a construção do Plano Estadual de Segurança Pública. Estamos coordenando com a nossa PGE todas as grandes ações que o governo tem sido extremamente vitorioso junto ao Supremo Tribunal Federal e junto também nas matérias mais importantes do nosso TJ, tendo em vista ser sempre pautado em princípios constitucionais, em princípios legais, a nossa pauta nos tribunais. Com isso, a gente vai ajudando o governo a consolidar resultados econômicos também, porque na hora que a gente tem uma vitória nos tribunais, a gente deixa de perder o recurso em favor de outrem, que geralmente os litígios envolvem valores pecuniários. Recentemente tivemos uma vitória concluída de um grande precatório que vai integrar um programa educacional que a governadora pretende lançar. Estamos recuperando, concluindo com muita eficiência, graças ao talento de Fernando Mineiro e toda a nossa Fundação Zé Augusto, os principais equipamentos de cultura, o teatro, a Pinacoteca, a Biblioteca Cama Cascuda, a Fortaleza dos Reis Magos, o Complexo Rampa, a Escola de Dança. Então, o conjunto de praças e do centro histórico, tudo isso a governadora está entregando. Então, o que envolve, muitas vezes, um entrave que surge ali, ela nos pede esse auxílio. Tem auxiliado na questão de algumas medidas também junto à questão do turismo, medidas que ensejaram a gente, por exemplo, nós reestruturamos algumas carreiras de policial militar, policial penal, polícia civil, foi preciso a gente desconstruir gargalos jurídicos. E aí, em parceria com o Ministério Público, o governo mostrando toda a sua transparência, nós conseguimos aumentar o efetivo de policial militar, realizamos e começamos nesse último fim de semana o concurso da Polícia Civil, vamos continuar esse próximo final de semana com o quadro de delegados, já vamos ter no outro final de semana ITEP. Então, quando você olha, toda essa reestruturação envolveu medidas da Secretaria de Administração, das secretarias e dos órgãos de segurança pública, e nós ficamos no papel de articulador junto à nossa Procuradoria, porque era muito importante romper também as travas jurídicas. Então, sempre que esse é o papel do vice, tem sido o papel do vice-governador, né, junto à gestão da professora Fátima Bezerra. Então, eu não posso, só para concluir seu raciocínio, aí aconteceu uma precipitação, porque um secretário de governo foi numa rádio dizer que era candidato ao cargo de vice-governador, que foi uma coisa inédita. Nunca na história política alguém é candidato a vice. Por quê? Porque o candidato a vice ou a candidata é resultado de toda a conclusão da composição da coligação. E como essa composição da coligação sequer se iniciou, porque para isso nós temos que esperar a expressão da candidatura de oposição, do arco de aliança que ela é capaz de ter, e as regras eleitorais que ainda estão em construção. Nós vamos até agosto, talvez, com essas discussões na reforma política, ainda para a gente ter mais claro em que regras nós vamos enfrentar a reeleição da governadora Fátima Bezerra. E nós continuamos, então, com muita tranquilidade a prestar esse serviço ao governo, de forma que, depois de Jaime ter anunciado, falar também no nome do ex-governador Garibaldi. Então, começam vários balões de ensaio. Mas aí a governadora tem se mantido, evidentemente, cuidadosamente silente sobre esse assunto, que é totalmente intempestivo, não é? Desrespeitoso para mim, vamos combinar, mas muito mais importante de ser desrespeitoso para mim é ser desrespeitoso para ela. Por quê? Porque toda vida que você for pensar na figura do vice da governadora, você pode pensar que ela vai querer continuar a vida política dela, eleitoral, depois do segundo mandato. Então, por isso que quando as pessoas se apresentam, ou existe discussão sobre quem será o vice de Fátima, ou a vice, você tem que ter um cuidado para não estar, inclusive, já criando um desconforto para a própria governadora, que poderá pensar em continuar no processo político eleitoral depois do segundo mandato. Então, por isso que isso tem muita sutileza, precisaria de muita elegância, de muito cuidado no tratamento dessa matéria. E, para finalizar, a presença do PSDB, hoje parceiro do governo administrativo e político na Assembleia, por exemplo, e até internamente ao governo, deverão caminhar junto com vocês ainda no primeiro turno, ou pode haver algum distanciamento para, num possível, se for o caso, segundo turno, haver uma recomposição? Porque fala-se que pode haver posicionamentos separados, o segundo turno se junta, como também já se fala na possibilidade até do presidente da Assembleia, Ezequiel, integrar a chapa sendo candidato ao Senado.
Qual é a sua visão a respeito, vice-governador? Eu não creio que nenhuma dessas posições esteja definido. Ontem mesmo eu lia a situação de um casal que é parlamentar. Quer dizer, um parlamentar do casal é vice-liderança do Bolsonaro lá em Brasília e o deputado participaria da base de apoio. Então, eu creio que, por isso, Robson, a gente vai ter que esperar um pouco a conclusão dessa reforma política da janela para a gente saber como cada um desses partidos... Porque, tirando algumas exceções que a gente vê acontecer, não só na esquerda, mas também alguns parlamentares que seguem uma certa fidelização partidária, infelizmente, o que impera no Brasil é uma infidelidade programática. Então, as pessoas entram nos partidos para resolver apenas aquele contexto daquela eleição. Por isso que a questão da federação pode ser um oxigênio para a gente, pelo menos, manter uma certa estabilidade numa legislatura. Mas, veja bem, todos esses nomes que você traz aí, lembra, estão sujeitos ainda a alterações partidárias. Porque possa ser que o PSDB mesmo venha a ter uma candidatura à presidência da República. E se o centro viabilizar uma candidatura, ele não vai querer brincar de candidatura de centro, porque hoje o centro está sem chance de fazer uma candidatura. Mas esse é apenas o cenário das nuvens como elas se apresentam hoje. Qualquer chuva, qualquer mudança do vento pode trazer um cenário em que a força de centro pode, porque os mesmos interesses que fazem a frente ampla não orgânica pela redemocratização do Brasil, pela retomada dos parâmetros constitucionais do Estado Democrático de Direito, parte dessas forças não querem o retorno do ex-presidente Lula e vão trabalhar com todos os mecanismos aí dentro da legalidade, não necessariamente com golpes, mas dentro da legalidade para tentar impedir isso. Politicamente. Então, a gente não pode ser ingênuo, a gente não pode ser... Por isso que eu digo, não confundamos essa grande frente que é importante e foi acertado, o PCdoB sempre levantou essa bandeira. Frente ampla inorgânica, para não fazer qualquer engessamento. Depois disso, regras estabelecidas, o Estado Democrático com seus parâmetros revigorados, um processo eleitoral garantido, então, legitimamente, as candidaturas se apresentem, as coligações se construam e que vença aquele que tenha mais votos junto ao povo. Muito bem. Agradeço a participação do vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, pelo partido PCdoB. Seja sempre bem-vindo ao Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Eu quero aqui, inclusive, dizer que nosso partido está muito feliz, inclusive, com esse gesto último da governadora, que foi convidar a Júlia Arruda para ser secretária de governo, e empoderamos o nosso querido Gorte como vereador, um jovem de 20 anos que tem uma linda história no movimento de juventude, no movimento estudantil. Então, o PCdoB aqui na capital ficou muito feliz e foi um gesto que nós agradecemos penhoradamente à governadora Fátima Bezerra por essa relação política entre o PT e o PCdoB, construindo caminhos da nossa vitória nesse segundo mandato também, para que a gente consiga deixar o Rio Grande do Norte com a afeição que a gente sempre quis deixar. Obrigado, próspero e desenvolvido. Muito obrigado.